pelo menos a impressão que eu tenho é que o deputado Nicolas Ferreira realmente ele quer mirar nos grandes para que ele possa aparecer. E aí a atacada dessa vez foi a atriz americana Megan Fox. A atriz Megan Fox. Nicolas compara o aborto à atriz Megan Fox durante um culto. O deputado federal chamou a artista americana de capeta. O discurso com ataque à comunidade LGBTQIA+, gerou reação nas redes sociais. E é só para isso que ele existe, é só como deputado. Vamos ver o vídeo para a gente trazer aqui as nossas avaliações sobre mais essa aberração em forma de discurso. Ou discurso em forma de aberração, não sei como é que a gente pode chamar, em relação ao deputado Nicolas Ferreira. O sexual vai para o inferno. Se ele continuar pecando e não ser liberto, não ter um arrependimento, sim. Mas talvez você, que possa até ser fiel no seu casamento, mas não compreendeu a identidade do reino e não assumir ela, talvez também você vai para o inferno. Mas o que de fato impede com que eles não cresçam e exerçam influência total sobre a sua família é a igreja. Por quê? Porque a igreja foi uma instituição formada por Cristo, assim bem como a família. E tudo que tem em volta de nós, ele diz respeito a influenciar você a destruir a sua família. Divórcio destrói famílias. A distorção da sua sexualidade destrói também famílias. 2 homens não conseguem reproduzir uma criança. 2 mulheres também não. O aborto vem para poder destruir famílias. Imagina, se você mata seu filho eternamente, você nunca vai ter filhos, nunca vai ter a continuidade do seu filho. Mas como que isso tem entrado dentro da igreja? O aborto não pega a gente. Porque o aborto é muito o capeta. O aborto é a Megan Fox. É o capeta. Só que talvez a desestimulação de ter filhos, você não percebe. O deputado Nicolas Ferreira, ele é pastor para estar no púlpito da igreja? Eu estou achando que ele está daqui a pouco dizendo, olha, além da minha carreira de deputado, eu vou me lançar também como missionário e depois me tornar pastor. Meu Deus! E se bem que ele tem o típico timing de pastor, como o Paulo Valadão, o André Valadão, o Silas Malafaia. Ele só não é tão reativo quanto o Malafaia, né? Mas tá bem parecido. Eu entendi agora. Meu Deus, quanto mais esse povo fala em nome de Cristo, mais a gente se afasta. Eu só não estava entendendo a comparação. Não de Cristo, né? mas desse Cristo que eles pregam. Ele não, para ser justo com o Nicolas, tá? Para não dizer que a gente só traz aqui coisas ruins sobre ele, ó. Ele não quis atacar a atriz em si, tá certo? Não foi isso que ele quis dizer. É porque tem um filme com a participação da atriz Megan Fox, que ela é a coadjuvante. Ela faz o seguinte, ela se torna um tipo de demônio no filme, né? Ela participa de um ritual satânico e se transforma num tipo de demônio. Por isso que ele quis dizer, é o capeta, é a Megan Fox. Ele quis comparar com ela nesse filme. O nome do filme, inclusive, é Garota Infernal, né? Na tradução livre aqui para o Brasil. Mas o que eu achei... tá aí. Mas o que eu achei mais interessante do Nicolas... Mas tem muito capeta disfarçado de pastor. É o típico lobo em pele de cordeiro, né? Esse daí são os que mais tem. Mas o que mais chamou a atenção, de fato, não foi ele ter falado no nome da atriz. Até porque foi uma comparação que qualquer pessoa poderia ter feito. Mas é sobre a questão de aborto e preconceito contra LGBTs, né, contra a classe LGBT. Eu fico muito... É só mais um momento, né? Assim, é muito pra triste a gente ver que um deputado... porque 2 homens não fazem uma criança... Nem 2 mulheres. Mas 2 homens e 2 mulheres conseguem fazer uma criança feliz. Como fazem, Nicolas? Eu acho que ele quis dizer o seguinte, né? Corrigindo o raciocínio dele. Eles não podem gerar por si só. 2 homens não podem gestar uma criança. Mas 2 homens conseguem sim ter uma criança via clínica de fertilização. Para isso que se existe a tecnologia hoje. E 2 mulheres conseguem sim também. Basta que encontrem um doador de esperma para poder fazer a inseminação artificial. E elas conseguem
podem gestar uma criança. Hoje é de tudo, tem de um tudo para isso. Hoje você vê no mundo a questão ética sobre a escolha da criança, que já é possível hoje. Com a engenharia genética, já é possível você escolher como você quer fazer a sua criança. Claro, na ética, isso é absurdo, você querer ter uma preferência para como o seu filho vai nascer, né? E geralmente a gente sabe o que é que poderia acontecer isso. Talvez até a extinção de raças, exato, a criação da famosa raça ariana. Ou seja, não é uma coisa bacana. Eticamente, isso é absurdo. Não tem como a gente votar a favor disso. Mas o que eu quero dizer é que com a tecnologia de hoje, é possível, né? E também não entendo porque eles só se baseiam no tempo da Bíblia como se fosse a coisa mais certa do planeta Terra. Porque mesmo antes da concepção de Cristo, a ideia de Cristo, que ele mesmo disse, quem fundou a igreja foi Cristo. Tudo bem. Mas antes mesmo da concepção de Cristo já se existia isso. Pedro, pega uma outra fala aqui dele, nesse vídeo aí, exaltando a questão da fidelidade no casamento, e eles colocam isso como se fosse um artigo exclusivo do uso deles. Do evangélico. Dos evangélicos, dos crentes. E a gente sabe que não é, né? Me desculpem. Dos crentes. Me perdoem, mas aí a gente vê tanto evangélico, safado, vagabundo, bandido, sabe? Olha o marido da pastora, que estava em conluio com outro pastor, que chamava ela de amiga e ela chamava ele de amigo. Tramaram a morte da mulher. E uma cambada de assassino dessa, de vagabundo, se travestindo de pastor, indo ao púlpito da igreja. E desses dois amigos aí que tramaram junto com o esposo a morte da pastora, é dito lá na matéria que esses dois amigos aí, eles tinham uma relação íntima, né? Ou seja, eles tinham um caso. Pregam contra a homossexualidade. Mas se eu pudesse dizer aqui, eu ia dizer o que é que eles vivem fazendo nos bastidores, né? O que é que vivem dando nos bastidores? Dando muito trabalho. Olha, sinceramente, a gente perde a ética, a gente perde o bom senso na hora que vai falar não pode dizer escroto não, né? Não pode não, porque eu já... Tudo bem. Disse, infelizmente... Tudo bem. Quando a gente vai falar da hipocrisia e da safadeza dessa gentalha que se coloca acima do bem e do mal, como se fosse melhor do que todo mundo, e não passam de atores e atrizes fajutos, muitos desses, eu não estou dizendo com todos não, viu? Porque a gente conhece quem de fato é evangélico, quem de fato é cristão, a gente conhece no olhar, na fala, no jeito, não é na roupa não, porque roupa ela não diz quem você é. A roupa, ela é usada para enganar as pessoas. Muitas vezes ela é usada para enganar as pessoas. Agora, o dia a dia, o cotidiano, isso aí não engana ninguém. E a gente sabe quem são os verdadeiros evangélicos. A gente sabe quem são os verdadeiros cristãos. A gente sabe separar o joio do trigo. Nós comentávamos hoje pela manhã, no café da manhã, enquanto a Sabrina estava postando um vídeo da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, né? Marina Silva é o mais claro exemplo de mulher evangélica, cristã, respeitosa e que nunca deixou a sua ideologia religiosa ultrapassar o seu eu político. Na verdade, ela sempre foi muito democrática. Você vê, ó, a Marina Silva é a típica mulher evangélica. Tradicional, né? Aquela mulher tradicional que respeita, de fato, os valores conservadores, que respeita o cristianismo, que não utiliza do nome de Deus para poder pregar o ódio. Não, muito pelo contrário. E Marina Silva já foi candidata à presidência, mas não. Vocês querem dizer que escolheram Jair Messias Bolsonaro para a presidência e elegeram essa corjinha de bandidos que estão dentro lá do Congresso Nacional, dizendo porque é para salvar as famílias, é pelo Deus, Pátria e Família. E por que nunca votaram na Marina Silva? Por que a Marina Silva não foi evangélica da vez? Por que Messias Bolsonaro foi
foi aquele escolhido por vocês para espalhar ódio gratuito por aí. Mas é por isso, porque ele deu voz ao preconceito de vocês, porque ele pregou o ódio contra as minorias. O ódio que existe dentro de vocês. Dentro de vocês. A Marina Silva nunca fez isso. Por isso ela não é interessante, por isso ela não se colocou como um outsider da política, não, ela se colocou inserida na política e sempre teve essa defesa de dizer, é com a política que a gente consegue debater, que a gente consegue transformar. Esse tipo de evangélico modelo Nicolas Ferreira são os verdadeiros fariseus. São os com verdadeiros certeza, fariseus. aqueles conhecedores dos ditos doutores da lei judaica, à época, né? Hoje, doutores da lei cristã e que pregam o ódio gratuito. É daqueles que, por exemplo, você não podia nem fazer cura no sábado, porque era considerado trabalho. Pela lei judaica não se podia curar no sábado, não se podia trabalhar no sábado. Tem que se guardar o sábado porque foi o 7º dia onde Deus descansou da criação divina. Enfim, sabe, é tanta hipocrisia que a gente vê, tantas contradições, tantas deturpações da palavra de Deus, que fica difícil a gente conseguir escutar um evangélico sobre o que é o amor, porque eles não pregam isso, eles pregam a segregação, eles pregam a luta, o ódio, o rancor, não pregam o amor como Jesus Cristo fez. Não prega unidade nem união.